Boa tarde a todos, o meu nome é Fernando, sou coordenador emérito do NEPEC, não mais coordenador, mas estamos aqui começando o NEPECast. O NEPECast é uma produção do NEPEC, o podcast do NEPEC, o Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão, Constituição e Cidadania, uma extensão comunicativa e popular da Unesp Campus de Franca. Hoje estamos aqui para fazer uma entrevista com o nosso orientador, o professor Dr. José Duarte Neto, que já vai ser devidamente apresentado, professor catedrático de Direito Constitucional da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais aqui de Franca, orientador do nosso projeto e também juiz de direito, em Ribeirão Preto também juiz eleitoral. Meu nome é Fernando, como já disse, sou aluno do terceiro ano de Direito, Direito Noturno, e tenho 22 anos e estou aqui hoje para apresentar junto a meus colegas o primeiro NEPECast Entrevista. Passo a palavra a quem queira se apresentar agora. Tenho 18 anos, sou um dos participantes aqui do NEPECast e hoje vamos entrevistar aí o grandíssimo professor Duarte. Eu sou a Bárbara, eu sou do primeiro ano de Direito Noturno, tenho 22 anos e sou membro do NEPEC. Eu sou a Stephanie, aqui é a minha primeira vez, né, no podcast, e eu sou coordenadora do NEPEC. Estou aqui no NEPEC vão fazer 2 anos. Faço parte, consequentemente, de todas as frentes, fiz parte de todas as frentes desde que entrei. Eu tenho 23 anos e estou no segundo ano de Direito Matutino da Unesp. Então, aqui vamos passar a palavra para o professor, perdão pelo corte, o senhor pode se apresentar agora da maneira como bem entender. Olá a todos e todas, eu sou José Duarte Neto, eu fui aluno de graduação da Unesp, Faculdade de Direito em Franca, sou mestre e doutor em Direito, juiz do Estado de São Paulo, sou professor universitário pelo menos desde 1998, estou na Unesp com a cadeira de Direito Constitucional. Não sou catedrático porque a cátedra não existe entre nós mais, ela foi substituída pelos departamentos em uma reforma educacional que tivemos em anos passados. Mas sou professor efetivo da cadeira de Constitucional e professor do programa de pós-graduação da Unesp em Franca. Já ocupei alguns cargos e, na verdade, é uma grande honra poder conversar com vocês, porque o NEPEC, eu oriento, eu brinco, mas o NEPEC ele é construído e produzido pelos alunos de graduação do campus e também por todo o núcleo em Franca assistido pelo projeto. É isso. Excelente, então, professor. Muito obrigado também pela correção que você me fez. Agora não sabia, não tinha noção dessa reforma. O termo catedrático, para mim, é uma palavra muito bonita que deve ser conferida a qualquer um que segure uma cadeira de titular. Mas tudo bem, então vamos começar pela ordem aqui. A gente dá para fazer a primeira pergunta a respeito da sua vida universitária. Você é um unespiano, como todos nós, fez sua graduação aqui. E o Vinícius gostaria de fazer a primeira pergunta, se ele puder fazer. Mas acho que a primeira pergunta para a gente conseguir seguir uma ordem cronológica, eu acho que é de interesse da maioria do pessoal que está ouvindo também, como que foi estudar na Unesp? Como foi fazer a graduação aqui? Uma graduação tranquila para você? Como que era antigamente a Unesp? Acho que é a primeira pergunta que fica legal para a gente fazer. Vinícius, gostei da pergunta. E acho que vocês já perceberam que eu gosto de falar um pouquinho. E quando eu falo um pouquinho, porque eu acho que nenhum assunto é muito simples. Às vezes o assunto é muito complexo. Ou às vezes, se você às vezes não falar tudo, às vezes você pode dar uma visão superficial das coisas. Eu morro de medo de dar uma visão superficial. Então, eu poderia falar da Unesp de diversas maneiras. Eu podia contar a história da Unesp enquanto universidade, eu podia contar a história da minha experiência como aluno de graduação da Unesp de Franca. Eu acho que eu poderia fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que, principalmente para o aluno da Unesp e o unespiano em geral e o unespiano de Franca, eu acho que ele precisa compreender o que é a Unesp.
tá? E eu acho que, ao compreender o que é a Unesp, explica muito do que eu vivenciei no meu momento de graduação, ou do que vocês estão vivenciando, porque o que eu vivenciei eu só compreendo com uma visão retrospectiva, ou seja, uma visão hoje de já com algum tempo de vida, então eu olho para trás e compreendo. A Unesp é uma universidade recente, tá? Então é uma universidade que ela nasce em 1975. Não sei se vocês sabem como foi criada a universidade pública no estado de São Paulo, que é uma universidade de excelência, mas a primeira universidade pública ela foi a USP, ela foi criada em 1934, ela foi criada como uma reação da elite do estado de São Paulo em razão da derrota da Revolução de 32. Posteriormente nós tivemos a Unicamp, que foi em 68, que foi no final de 60, não me lembro ao certo agora, que foi uma iniciativa, inclusive do governo militar, da ditadura militar, para criar cursos tecnológicos. E a Unesp, na verdade, ela nasce a partir de 75 pela integração de diversos cursos que eram isolados no interior do estado. Então, havia um curso em Franca, havia um curso em Marília, havia um curso em Ilha Solteira. Esses cursos eram cursos individualizados que tinham relação direta com o governo do estado, o governador. A partir de 75, falaram, vamos centralizar a gestão, criar uma universidade multicamp, com diversos campi. A partir do momento que cria uma universidade com multicamp, ela cria uma característica que não tem, acho que, nenhuma outra universidade no estado de São Paulo. Primeiro é a capilarização, então é a abrangência do estado. Então, ou seja, todo o paulista é atingido e tem isso, tem esse serviço público prestado. Segundo, ele acaba atendendo, às vezes, à necessidade do estudante do interior do estado. E terceiro, é uma universidade jovem, porque se é uma universidade que começou em 75, eu não vou comparar nem com as nacionais, mas se nós compararmos com universidades estrangeiras, como a Universidade de Coimbra, a Universidade de Oxford, a Universidade de Paris, ou as próprias universidades da América Latina, a Unesp, quando desponta e apresenta a sua produção de impacto neste universo, ela demonstra a sua qualidade e a sua força de, em tão pouco tempo de existência, conseguir tudo isso. Eu precisava falar tudo isso para demonstrar que, primeiro, eu era um estudante vindo do interior, entendeu? Então, eu estava vindo do interior, do lado quase de Franca, vim da região de Barretos e vim para a Unesp de Franca. Franca, na época, uma coisa é a construção da Unesp enquanto universidade, a outra coisa é a construção do curso de Direito da Unesp em Franca, porque a minha turma foi a 7ª turma. Então, antes de mim, nós tínhamos só 6 turmas anteriores de Direito. Nossa, a minha foi 30 depois da sua, então. Então, a minha... Sou da 37. A minha era a 7ª e não era muito recente. Como que era uma época totalmente diferente do que hoje, porque, primeiro, você não tinha computador, mas você não tinha um emprego de aplicativos de computador. Quando você tinha o computador, que surge em 93, ele é só para a impressão. Então, na verdade, quando você tinha que produzir algo escrito, você produzia na máquina de escrever. Não havia comunicação, internet, nem pensar. Telefone, não existia celular. Então, trabalhava-se com orelhão, principalmente porque, para se ter um telefone fixo, ele correspondia ao preço, às vezes, de um automóvel, ou correspondia, às vezes, de um imóvel. Então, como que eu posso dizer? Era difícil. Era difícil a comunicação. E foi assim que eu cheguei no interior, em Franca. Não sei como é hoje para o aluno, mas na época, por exemplo, nós não tínhamos ainda o prédio da moradia estudantil. E era difícil
obter locação imobiliária. Por que era difícil obter locação imobiliária? Como uma cidade interior, às vezes enxergava aquele externo como um alienígena, um forasteiro. E isso era difícil, você não tinha moradia. A moradia foi construída na minha época de graduação. Ainda era difícil se alugar, e Franca não era uma cidade universitária. Não era uma cidade universitária no seguinte sentido: a minha turma da Unesp era a 7ª. Havia história, mas nós tínhamos a faculdade municipal, que era exclusiva de direito, e a Unifran ainda estava começando. Então, ou seja, não tinha um público grande universitário, porque quando você tem um público universitário, impacta. Esse foi o primeiro impacto. Então, você se sente, por exemplo, isolado. O sentimento era isolado porque a gente tinha dificuldades, primeiro, de comunicação, pelo próprio meio tecnológico existente naquele momento. 2, era difícil, às vezes, o contato com o outro, porque a cidade não era universitária. Se isso havia de ruim, ele aproximava muito os alunos da universidade, porque os alunos ficavam insulados e eles podiam contar somente consigo mesmo. Naquele momento, eu não sei se vocês sabem, e aí eu vou falar pelo curso de Direito, eu acho que seria interessante, inclusive, convidar outros professores que vivenciaram o mesmo período, professores para falarem da história. Por exemplo, eu estudei mais ou menos no mesmo período, fazendo outro curso com o professor Aguinaldo. Nós não nos conhecemos no período, mas mais ou menos nós estudamos no mesmo período, entendeu? O professor Ricardo, de História, estudamos mais ou menos no período. A Unesp, como era a 7ª turma, por exemplo, um curso, qualquer curso, ele precisa, para se estabilizar, que ele tenha um programa de pós-graduação bem construído e bem formado. Porque a partir do momento que ele tem um programa de pós-graduação bem construído e bem formado, e quando eu falo em pós-graduação bem construído e bem formado, é uma pós-graduação com mestrado e doutorado, ele começa a formar seus quadros. O que eu quero dizer com formar seus quadros? Ele forma os seus próprios doutores que realimentarão a universidade. Entende? Então, a universidade forma a graduação, tem a sua característica de, por exemplo, de ter um impacto no Nordeste do estado de São Paulo e ter um impacto a toda essa região de sul de Minas Gerais, de impacto transformativo, de transformar, então isso acaba criando uma escola, uma maneira de pensar. E isso, em diálogo com outras universidades, vão criando seus quadros. Pois bem, na Unesp nós não tínhamos isso. A graduação surge, a pós-graduação surge logo em seguida, e o doutorado vai surgir na minha gestão como coordenador da pós-graduação há 2 anos. Há 2 anos é quando o meu doutorado surge. Então, para dar aula na universidade, na universidade pública, você precisa ser doutor. Entende? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai produzir uma geração diferente de professores na formação dos alunos de graduação. Então, a primeira geração que veio para nos formar é uma geração que veio de fora, porque eram professores geralmente provindos da Universidade de São Paulo, da faculdade da Universidade de São Paulo, que era a única faculdade pública de direito em São Paulo. Então, eles tinham acabado de obter os seus títulos de doutor e vieram para cá para nos formar. Aí, esta geração formou uma primeira geração de docentes, que teve que sair daqui e fazer seus cursos lá, fizeram mestrado, às vezes, na Universidade de São Paulo, fizeram o doutorado aqui, que existiu por um breve período. Eu sou da 3ª geração de docentes, entende? E agora nós já estamos na 4ª. Está vindo uma 4ª mais nova que está formando e provavelmente surgirá uma 5ª de novos formados pelo restabelecimento do doutorado nosso,
a partir da minha gestão na pós-graduação. O doutorado, ele existiu anteriormente no começo, por um breve período, acho que 7 anos. Aí depois ele foi reestruturado e depois foi reaberto há 3 anos. Esse é o impacto, não sei se fui muito técnico ou se ou às vezes não solucionei a dificuldade do que o aluno quer saber ou do que o Unespiano de hoje tem interesse em saber. Mas, como eu disse, o formato do podcast, ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa é que ele permite o diálogo informal, então quantas perguntas vocês quiserem fazer, eu estou aberto e a gente dialoga como se estivesse conversando. Algo ruim é que quando pega uma pessoa como eu falo demais e às vezes sou pouco objetivo, mas estou à disposição. Professor, o senhor comentou que aqui no podcast a gente tem um espaço mais informal. Então, agora perguntando um pouco da sua vivência pessoal mesmo durante a graduação. E o senhor comentou da moradia antes também. Como que era naquela época? Existia repúblicas, por exemplo? O senhor frequentou repúblicas, morou em repúblicas ou morou em apartamento? Como que foi essa vivência? Eu morei em república. Na verdade, nós montamos uma república. Na verdade, existia uma tradição perversa que, não existe mais, que era uma tradição de trote, era uma tradição muito politicamente incorreta. Então o aluno chegava, ele vinha para uma república, então ele era trotado e ele era, na expressão, ele sofria torturas 1000, entendeu? Então eu e dois colegas de república, um deles, inclusive, é professor da FDF, é o Fábio Cantizani Gomes, professor de Direito Constitucional da FDF, amigo meu. E o outro, hoje, ele é juiz em Rio Preto, em São José do Rio Preto, que é o Alceu Correia Júnior. Nós éramos 3 bichos. Nós corremos 3 calouros, vamos falar assim. Bicho era uma palavra antiga da minha época. 3 calouros e uma palavra indevida. 3 calouros nós apanhamos e procuramos uma edícula. Uma edícula, na verdade, ficava na Rua Chile, perto do cemitério da Rua da Consolação, e montamos uma república entre nós 3. Entendeu? Havia um quarto, uma pequena cozinha, uma pequena sala, um pequeno banheiro, íamos para a faculdade a pé, ficava próximo. Franca era uma cidade sem muita violência, e a nossa república, quem deu o nome fui eu, na verdade. Eu dei o nome por inspiração de um filme, não sei se vocês conhecem, um cineasta italiano, um cineasta da década de 70, ligado ao Partido Comunista Italiano, um cineasta meio maldito que pegava a população civil, ou pegava o operariado e usava ele como atores, que é o Pier Paolo Pasolini. E o Pier Paolo Pasolini, ele tinha um filme chamado Pocilga, ou seja, a Casa dos Porcos. Então, a nossa república recebeu o nome de Pocilga e eu tenho a plaquinha até hoje. E foi lá que nós passamos os 5 anos de faculdade. Ela começou conosco e terminou conosco. Perfeito. Agora sou eu, né, gente? Para falar um pouquinho antes da Stephanie. Com relação à sua república ainda, professor, nessa vivência mais pessoal que você teve na Unesp, você gostava de ir em festa? Como é que era? E também como é que era o antigo campus da Unesp, que é uma construção gigantesca que a gente tem aqui na cidade de Franca, bem no centro da cidade, que hoje está abandonada aos cacarecos, né? Então, se você puder falar dessas 2 coisas aí, mais da sua vivência pessoal. Não existe jovem sem vida social. O jovem precisa da vida social, e eu acho que a vida social ela é tão importante porque não se aprende só nos livros. Um aprendizado só nos livros acaba sendo um aprendizado limitador. Se aprende com o nosso diálogo, se aprende conversando, se aprende trocando experiências, se aprende aprendendo, por exemplo, sabendo que o Vinícius e a Bárbara têm experiência com podcast.
Você imagina quanto que nós aprendemos isso? Então, por óbvio que vida social você tem que ter. Vida social de todos os estudantes. Tinha as festas de quinta-feira, entendeu? Na época, nós não tínhamos CA, era só o DA, entendeu? O DA, na verdade, ele tinha um espaço que ele explorava de boate no final de semana. E esse espaço que ele explorava de boate, que era da faculdade, ele era explorado porque ele dava receita para o DA. E o DA, com essa receita, promovia várias coisas para os próprios estudantes. Entendeu? Então, você chegou a mostrar para mim uma vez que a gente passou por lá, que tinha uma casinha, né, que era do diretório acadêmico. Era como se fosse uma boate. Chamava-se Domingueira. Ela não era destinada para o aluno da Unesp, mas ela era para fornecer recursos para o DA. Então, o DA tinha serviço de reprografia, o DA tinha, sei lá, uma série de atividades. De resto, era aquela... toda a vida de estudante acaba sendo uma vida com... As nossas festas eram sempre limitadas pela restrição orçamentária. Eu acho que todo estudante faz parte de ser estudante. E não é legal ser estudante, eu acho, ser estudante abastado não é uma coisa legal. Eu acho que é não vivenciar a vida de estudante. Eu acho que o interessante é poder se desdobrar para conseguir solucionar N problemas, e esta é a condição do estudante. Entendeu? Então, mas aí a gente vivia, tinha essa vida social. Vamos lá, eu acho que eu era bem animado, acho que talvez na minha época eu fosse o mais animado de todos. E em relação ao prédio, é uma das coisas que ao prédio, todos é um prédio secular, então o prédio histórico a gente tem que reconhecer o seu momento de prédio histórico, entendeu? Então o prédio histórico, se não me engano, ele é de 1889 ou algo do tipo. Ele é desse período, se não me engano, ou ele é um ano antes, ou ele é no período da proclamação da República, ou ele é um ano depois. É desse período histórico. Todo ex-aluno da Unesp que vivenciou ali morre de saudades e chora pelo prédio, entendeu? Eu, José Duarte, acho que o prédio é um patrimônio histórico de Franca e da Unesp e precisa ser preservado. Agora, eu sou minoria, para não dizer que eu não seja o único. Eu não gostaria de voltar para lá. Eu não tenho saudades. E eu vou explicar por quê. Do mesmo jeito que eu acho que o Largo do São Francisco ele fica isolado da USP, no campus do Butantã, e ao ficar isolado da USP, ele não permite a convivência no espaço amplo, no espaço universal de universidade plural e o diálogo, eu acho que aquele prédio fechadinho também não permitia. Entende? Mas essa é uma visão minha, eu reconheço, isolada. Eu adoraria, por exemplo, ter feito direito num campus onde eu pudesse trombar com alguém da filosofia, ou não que isso não acontecesse lá naquele prédio, entendeu? Mas a área verde que nós temos no nosso campus, as instalações, o espaço, o que vocês chamam, eu acho que é o Espaço Marielle ou não? Como que é? A Várzea, que vocês chamavam de Várzea, ou a Fossoroca, eu continuo chamando de Várzea. Eu acho esse espaço tão bom de encontro com o outro e de aprendizado. Então, portanto, eu respeito pelo patrimônio histórico, acho que tem que ser preservado, acho que a Unesp tem que dar uma destinação, acho que Franca tem que dar uma destinação, mas eu adoro o nosso campus.
Entendeu? Então, eu não abriria mão do nosso campus, das instalações, das distintas instalações, do que nós temos de possibilidade para transmitir e divulgar o conhecimento. Eu acho muito bonito o nosso campus também, não sei qual que é a opinião do restante da turma aqui, mas eu, em comparação ao outro, eu acho muito mais triste do que esse aqui, entendeu? Aqui é mais ensolarado, aquele lá inspira algo um pouco mais gótico na minha cabeça, pelo menos arquitetonicamente. Teve um probleminha a retirada do campus da Unesp daqui. Por quê? Se você acompanhar todas as cidades padecem de um problema de, como que eu vou dizer, um problema de mortificação dos centros das cidades, ou seja, os centros das cidades são esquecidos. Enquanto a Unesp estava lá, a Unesp o tempo todo revivificava o centro da cidade, entendeu? Então o centro de Franca tinha uma outra vida, porque eram alunos circulando, professores andando, entendeu? Então esse teve um impacto negativo para a cidade, entende? Mas são opções, possibilidades ou caminhos que se abrem. Isso se transplantou para Nova Franca agora, olha que legal. Mas enfim, pode falar isso.